Sou o professor Sérgio Venturini, trabalho na rede pública estadual como professor de História na região das Missões do estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Tenho há alguns anos trabalhado na investigação da história missioneira e, mais recentemente, particularmente, da vida e obra do santo Roque González de Santa Cruz. Este interesse por Roque González de Santa Cruz nasceu como um desafio dos meus alunos em sala de aula que diziam que eu falava de uma história que não estava nos livros didáticos. E realmente a história das missões jesuíticas vinculada à província do Paraguai, no Rio Grande do Sul, não estão nos livros didáticos no Rio Grande, no Brasil. Por isso é olvidada, é esquecida. Então, a partir de 1988, passei a investigar a vida e a obra de Roque González e me dei conta do extraordinário trabalho missionário e como homem histórico de grande realização na minha terra. Por isso, escrevi um livro chamado Inhacurutum e as Missões Jesuíticas, onde destaco principalmente a figura de Roque González Santa Cruz e seus companheiros mártires lá em Caró, Afonso Rodrigues e também João de Castilho, martirizado logo após. Então, para dar maior visibilidade a esse trabalho, além do livro, pensei em realizar outras atividades. Com o apoio de amigos, missioneiros gaúchos, criamos uma entidade chamada Associação dos Amigos dos Mártires das Missões. E a partir de 2001, nós realizamos uma peregrinação desde a costa do Rio Uruguai, margem do Rio Uruguai, margem oriental, onde Roque González ingressou no Brasil em 1626 e lá fundou os primeiros povos, as primeiras aldeias jesuíticas e que foram as primeiras cidades no estado do Rio Grande do Sul. A partir dessa divulgação, desse trabalho, vim buscar aqui na Argentina e no Paraguai mais conhecimento e resolvi, em 2002, fazer uma peregrinação, uma caminata de San Ignacio Guaçu, departamento Misiones do Paraguai, cruzando Misiones na Argentina e ingressando no Rio Grande do Sul até Caró, num percurso de 450 quilômetros que faço a pata, faço a pé, e em todas as cidades, os pueblos, tenho oportunidade de trocar ideias e falar sobre a grande ação missionária e histórica de Roque González Santa Cruz no Rio Grande do Sul. Se lembrarmos as províncias, ou melhor, os povos criados pela província jesuítica do Paraguai, nós vamos encontrar mais de 60 no primeiro momento. Restaram 30 que progrediram. Desses povos, mais de uma dezena foram fundados por Roque González de Santa Cruz. Então, antes de falar da extraordinária ação missionária e de grandes realizações lá na minha terra, no período que Roque González trabalhou, desde 1626 até seu martírio, 1628, recordamos que em San Ignacio Guaçu, primeira redução, primeira aldeia jesuítica junto aos Guarani, a redução foi fundada em 1609, a Companhia de Jesus, a província, em 1607. Lá em 1609, Roque González Santa Cruz, que era sacerdote paroquiano secular, ingressou na Companhia de Jesus. E em 1611, iniciou suas atividades na redução de San Ignacio Guaçu, no atual Departamento de Missões Paraguai. Reorganizou o povo, deu uma nova forma, uma nova estrutura, que foi seguido por todos os outros povos jesuíticos. Sabendo Roque González que aqui no Rio Paraná havia muitos Guarani, conseguiu autorização e se deslocou para a atual região de Posadas, onde em 1615 fundou a redução de Nossa Senhora da Anunciação de Itapúa,
Pouco depois, passou o Rio Paraná e vai fundar a redução de Nossa Senhora da Encarnação, atual capital de Itapúa. Quedando aqui na região do Paraná, Encarnação, Posadas, duas importantes cidades do Mercosul. As duas consideram Roque González como seu fundador. Hoje a ponte que une esta cidade leva seu nome. Roque González, no seu espírito de desbravador, de conquistador, de levar adiante a missão buscando a conversão do índio Guarani, consegue permissão e se desloca mais para o lado do atual estado do Rio Grande do Sul e, junto ao Rio Uruguai, vai fundar em 1619 a redução de Nossa Senhora da Concepção. Em dezembro de 1919, Roque González se reúne com os caciques junto a uma coxilha, um cerro, perto do arroio Tunas, que fica entre Apóstoles e Concepción. Ali é decidido que os índios guaranis, através dos seus caciques e dos seus pajés, aceitam a ação de Roque González. Em Concepción, Roque González, com o padre Aragão, trabalhou muito durante 7 anos. Um trabalho intenso, com muitas dificuldades, muitos problemas, mas superando a tudo, em 1626, ele já tem condições de cruzar o Rio Uruguai e iniciar no atual estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, sua magnífica ação evangelizadora. Então, em 3 de maio de 1626, funda a redução de São Nicolau do Piratini. Para nós lá, é considerado o primeiro povo de população permanente no Rio Grande do Sul. Então, além dessa importância missionária de Roque González, para nós outros, tem essa importância histórica. E este período não é relatado nos livros de história, não é contado na sala de aula. Então, eu procuro, a partir da ação de Roque González em São Nicolau do Piratini, contar a história que é importante para nós lá e é olvidada por ser uma história vinculada à coroa da Espanha e não de Portugal. Então, quando nós buscamos nos livros de história, os livros didáticos que se usam em classes no Brasil, não há nenhuma referência a Roque González ou aos outros missionários jesuítas. Quando se fala de jesuítas no Brasil, se fala de Anchieta, de Nóbrega, padres que estavam vinculados à coroa de Portugal, obviamente atuaram em São Paulo e mais ao norte do país. Então, o Rio Grande do Sul, sua raiz histórica é olvidada porque, nesse primeiro tempo, essa história está vinculada à coroa da Espanha. Então, Roque González começa a sua ação, funda o primeiro povo, a primeira cidade, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, 111 anos antes da chegada dos portugueses no porto de Rio Grande. Então, nós estamos nessa caminhada para valorizar não só a ação missionária, a ação evangelizadora de Roque González, mas, sobretudo, a questão histórica. Nessa caminhada, é bom lembrar, pelo Paraguai e pela Argentina, consigo fazer graças ao apoio de muitas pessoas e algumas instituições da Argentina e do Paraguai que me fazem a invitação para mim poder me liberar do trabalho no Rio Grande do Sul. Mas faço com uma iniciativa pessoal, sem patrocínio de empresas estatais ou privadas, e só consigo fazê-las graças ao apoio das pessoas amigas que tenho na Argentina e no Paraguai. Lá no Rio Grande do Sul, Roque González, nesses 2 anos e meio, que foram os últimos de sua vida, teve um trabalho extraordinário, de uma energia espantosa, que me surpreendeu no momento que eu investigava para escrever um livro que se chama Inhacurutum e as Missões Jesuíticas. Por que eu digo que Roque González teve essa ação extraordinária de uma atividade intensa? Foi o primeiro a explorar o rio Uruguai. Final de junho,
início de julho daquele ano que fundou São Nicolau, já estava em Buenos Aires buscando novas orientações da coroa espanhola através das autoridades lá bonaerenses. Ao retornar, ainda subiu pelo rio Ibiqui, lá no Rio Grande do Sul, fundou uma redução de vida muito efêmera chamada Nossa Senhora Candelária. Retornou a São Nicolau. No ano seguinte, já estava fundando Yapeyú, atual Corrientes, na Argentina. Retornou em 1627 ainda para São Nicolau e de São Nicolau se desloca já na companhia de novos missionários, entre eles seus companheiros de martírio, João de Castilho e Afonso Rodrigues, e funda em fevereiro de 1627 a redução de Nossa Senhora da Candelária do Caaçapá-Mini, próximo do atual município de São Luís Gonzaga, cidade que eu resido. Ali houve uma grande aglomerado, uma grande aceitação dos índios e naquela época essa redução chegou a ter mais de 6.000 almas. Em 1628, no ano que ele foi martirizado, em 15 de agosto, fundou a redução de Nossa Senhora do Assunção do Ijuí, região conhecida como Pirapó. E lá deixou João de Castilho responsável por esta redução, e onde João de Castilho acabou sendo também martirizado logo depois de Roque Gonzalez. No final de 1628, dia 2 de novembro, Roque Gonzalez chegava ao Caró, onde, como era dia de Todos os Santos, fundava a redução de Nossa Senhora de Todos os Santos do Caró. Perdão, a redução de Todos os Santos do Caró. 15 dias após esse intenso trabalho, quando ele erguia a cruz para colocar o sino à redução, foi brutalmente assassinado junto com Afonso Rodrigues. Roque Gonzalez, portanto, se transforma no primeiro mártir vinculado à província jesuítica do Paraguai. Foram 26 jesuítas martirizados. Roque Gonzalez conhecia perfeitamente a língua dos seus pares, a língua dos índios, tinha essa facilidade de comunicação, uma imensa capacidade de trabalho, demonstrava o Guarani na prática como se devia fazer e assim conquistava a adesão. Era uma pessoa tolerante. E, obviamente, Roque Gonzalez não aceitava, como qualquer sacerdote na época, a poligamia, mas em certas circunstâncias até tolerava alguma coisa. Então, Roque Gonzalez foi morto porque houve uma reação de um cacique que era poderoso na região, chamado Nhesu, que dizia que os roupa negra, os sacerdotes jesuítas, estavam trazendo um modo de vida diferente daqueles que eles haviam herdado dos seus abuelos. Então, feita uma reunião dos caciques, se decidiu que seriam mortos todos os jesuítas que atuavam na margem oriental do rio Uruguai. Essa ação dos índios infiéis resultou na morte de 3 padres, de 3 sacerdotes, e outros tiveram problemas para sobreviver, reagiram ao ataque dos índios infiéis e conseguiram permanecer lá. A morte de Roque Gonzalez e seus companheiros não significou o fim da primeira experiência jesuítica guarani na minha terra, porque seus companheiros continuaram esse trabalho depois da morte de Roque Gonzalez, sob o comando do sacerdote Pedro Romero, que estava na redução de Candelária, próxima a Caró. Foi esse sacerdote, Pedro Romero, que recolheu os restos mortais do padre Roque, e padre Afonso e padre João, e trouxe para Concepción, a redução de Concepción, hoje Concepción de la Sierra, aqui na margem direita, a margem ocidental do rio Uruguai. Bom, o que o Roque Gonzalez propunha? Obviamente, a evangelização no índio, a mudança de alguns princípios, de algum modo de vida que contrariava a religião católica, mas respeitava certos traços culturais dos Guarani, como a língua, a organização tribal, e assim tendo uma ação de proteção do Guarani. Nós, lá no Rio Grande do Sul, infelizmente,
pouco se fala, e quando se fala das missões, se diz coisas absurdas, como a de que os padres estavam escravizando os índios, subjugando. Na verdade, Roque González Santa Cruz, na medida que organizou, e foi o grande organizador dessas missões, colocando a aldeia, a missão, lá no meio do monte, afastado do contato do encomendeiro espanhol e do paulista, mantendo os guaranis isolados desse contato com o espanhol, propunha um novo modo de vida, algumas mudanças, mas queria o bem do índio. Tanto é que, pressionado pelas autoridades, inclusive por seu irmão, que era a maior autoridade militar do Paraguai na época, respondeu numa carta dizendo que o Guarani era livre pela lei natural, humana e divina, e assim deveria ser tratado. Então, nós trabalhamos lá, junto com companheiros, amigos no Rio Grande do Sul, para valorizar a ação de Roque González e todo o trabalho dos jesuítas. Foi um trabalho meritório, um trabalho de grande importância religiosa e histórica. A Trilha dos Santos Mártires. Este emprendimiento histórico-cultural es el más importante que hemos conocido en estas décadas acerca de la región guaranítica. Esta región, que antes perteneció al Virreinato del Río de la Plata y hoy está repartida en 3 naciones, Paraguay, Argentina y Brasil. A partir de la formación de las nuevas naciones y de sus divisas, los ríos Paraná y Uruguay, parece que hubo una obstrucción en el entendimiento y en la transmisión de la información y de la historia de estos lugares. Y es entonces que este hombre, natural de Santa María, radicado en San Luis Gonzaga, Sergio Venturini, se lanza en esta obra